Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Graça e paz à sua vida. Que bom que você está aqui conosco na Escola Sabatina Viva. Um programa que veio para ficar marcado no teu coração e fazer parte do teu cotidiano. Todo sábado, às 20 horas, nós estamos aqui para falarmos sobre a Palavra de Deus. E olha, a lição deste trimestre está maravilhosa. O livro de Êxodo. Você vai conhecer um pouquinho sobre a origem de tudo o que aconteceu com o povo de Deus. E você não pode ficar sem esse conteúdo. Então vai lá, baixa o aplicativo Lição da Escola Sabatina e fique por dentro de todo o conteúdo desse trimestre, de uma forma gratuita para você. E se você também quiser nos seguir lá no YouTube, vai lá, começa, se inscreva no nosso canal, @PaulistaLeste. Clica no sininho e fica por dentro ali de toda a novidade da nossa associação. E se você quiser também nos seguir lá nas redes sociais pelo Instagram, mips.apl. Vai lá, clica, comece a nos seguir e fique por dentro de tudo que acontece na Escola Sabatina Viva, porque é um conteúdo especial só para você, tá bom? E eu quero te pedir aqui, por favor, de onde você está nos assistindo. Estamos recebendo mensagens de muitos lugares. De tudo quanto é lugar aqui da capital brasileira. Nós temos aqui de grandes cidades, de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Temos do interior de São Paulo, lá do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará. O pessoal de Fortaleza sempre tem nos mandado mensagens especiais. Essa semana eu recebi lá do Acre, gente. O pessoal que tem nos assistido. Você, continue mandando de onde você está nos assistindo. Nós queremos mandar um abraço especial para você. O pessoal lá do Piauí sempre manda mensagem aqui para nós. Então não fique sem nos dizer de onde você nos assiste. E temos pessoas nos assistindo fora do Brasil. Então continue mandando mensagem aí do continente africano. Nós temos pessoal da Europa, dos Estados Unidos. Tivemos pessoas também lá do Japão, gente, nos assistindo. Então, por favor, continue nos deixando informado de onde você nos assiste para nós darmos continuidade nesse trabalho. E você é muito especial para nós. Um grande abraço aqui da Escola Sabatina Viva. Estamos chegando aqui na lição 3. E eu quero chamar a sua atenção, porque é uma lição muito importante. Começo difícil. E para falar de um assunto muito importante desse, chamei os nossos amigos lá da lição 1. Temos aqui Juvenal Delfino, o homem das palestras de família, homem conhecido aí nesse Brasil afora e fora um monte de país aí. Tem nos abençoado de uma forma muito grande. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui com a gente. Que Deus seja louvado pela tua vida. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar com essas feras aqui, gente inteligente demais. Estou aqui aprendendo, viu? Tenho muito que aprender. Espero que você aprenda aí também, onde você está. Pastor, obrigado. Manda um abraço pro teu povo aí, meu querido. Manda um abraço pro meu povo. Vila Luzita, igreja maravilhosa, Vila Luzita em Santo André. Maravilhosa igreja, sou membro lá desde sempre. Eu falo bem da Vila Luzita demais, não falo não? Fala, igreja maravilhosa. Uma igreja abençoada pelo Senhor. E um abraço para minha querida, digníssima esposa que me escuta nesse momento, me vê também. Ela vai puxar minha orelha chegando em casa, com certeza. É isso daí. Temos aqui pastor Roberto Pareja. Muito bem. Bonito. Nossa, não, Chique, Vamos ficar aí, né? Porque o espanhol não é uma língua fluente na minha boca. Para nós é pareja. Pareja, isso mesmo. Gente, Muito obrigado por estar aqui com a gente, meu amigo. um prazer estar aqui, uma alegria também estar novamente com a turma aí, né? Nessa segunda vez. E eu quero deixar um abraço lá para o Distrito de Lázaro Paulista, povo abençoado, Senhor. Gosto muito daquela turma. Deixo um abraço também para minha família. Amém. E temos aqui o pastor William Teixeira, diretamente do Distrito da Casa Verde. O pastor William me abençoou lá no ano de 2011, fiz estágio com ele do terceiro ano de teologia. Poxa. Se eu estou empregado hoje, é o homem que abençoou, Que viu? isso, rapaz, aí, ó. Não falou meus podres na época. Muito obrigado, pastor, por estar aqui com a gente, meu querido. Pastor Leonardo, obrigado mais uma vez. Muito bom estar com nossa turma aqui. E foi um prazer meu. Foi um prazer para mim ter recebido você lá no Jardim Romano. Bem, plantamos uma igreja juntos, né? E o pastor Leonardo sempre muito trabalhador. E quero deixar aqui meu abraço para o Distrito da Casa Verde. E assim, são só 3 igrejas, pastor Leonardo, então eu quero mandar um abraço para a Igreja da Casa Verde, a Igreja do Limão e a Igreja de Vila Santa Maria. Top demais. Vamos entrar aqui na nossa lição. Começo difícil. Juvenal Delfino, professor, pastor, pode nos abençoar com uma oração? Com certeza. Grandioso, amado e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor,
por sua lição. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê coragem de sempre estar estudando, Senhor, para aprendermos um pouco mais. Amém. Te imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2 vem dizendo: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir? Não conheço o Senhor e não deixarei ir. Aqui começa, nós falamos aqui no interior de São Paulo, pega para capar, né? Foram lá tentar interceder, o faraó olhou para assim, tá, quem é fulano? Não quero nem... Tô nem aí para ele. O que a gente pode falar desse começo difícil aí que Moisés vindo como libertador juntamente com seu irmão Arão, tentando ali buscar a libertação do povo, mas sempre tendo empecilho, o coração de Faraó sempre endurecendo para esse sentido. Bom, tem alguns aspectos que são muito significativos nessas duas frases que o Faraó expressa aí na sua fala, né? Quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor, né? São duas questões muito significativas. O nome Senhor na Bíblia, o tetragrama, ele consiste em ser e existir. Filosoficamente falando, você pode ter uma vertente enorme para abordar um assunto, discorrer, mas quando você olha para a linguística, a questão do hebraico, a forma do autor pensar, é que Deus não tem contexto ou contestação. Ele ele existe, ele é quem é e acabou. Não tem... você não pode dizer ou contestar, Deus não é isso, não é... Não, ele é tudo, certo? Então, essa ideia do ser e existir é a base da análise do nome de Deus. E os israelitas sabiam muito bem disso, porque eles tinham muito respeito pelo nome de Deus. Tanto é que eles não usavam as vogais, eles usavam só o tetragrama, que são as 4 consoantes. Essa pronúncia se perdeu. Eles escreviam o nome de Deus com uma caneta de ouro ao transcrever a palavra. Então, o nome dele, talvez por ação divina, foi preservado para que o ser humano não denegrisse isso. Como Faraó, em sua ousadia, fez um desafio direto a Deus a perguntar quem é o Senhor. E depois eu dizer assim, não conheço o Senhor. Aqui é um contraste com o próprio tema do livro de Êxodo. Qual é o propósito do livro de Êxodo? É tornar Deus conhecido, o Senhor conhecido. Aqui você tem uma conexão, por exemplo, com João, capítulo 17, que Deus diz, que Jesus fala, né? Que quem conhece a Deus conhece a vida eterna, conhece tudo, conhece todas as coisas. Então, ele existe e não há contestação disso. Por mais que um ser humano como Faraó pudesse fazer esse desafio, ele teve que sofrer as consequências de um desafio como este. E você percebe que o desafio de Faraó torna a vida do povo de Deus difícil, né? Sim. E como a lição fala ali, começo difícil. Hoje em dia, está na moda aí no cristianismo, as pessoas acharem que você se torna cristão e você não vai ter mais problemas. Você vai ter só felicidade, vai ter só prosperidade. Mas, assim, para alguns pode até parecer novo isso, mas essa ideia de prosperidade, de uma vida sem problemas, não é uma pregação bíblica. Você vê Jesus, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu gosto até de dizer o seguinte, que entrar nesse mundo e não querer sofrer é você pular num rio e não querer se molhar. Não tem jeito, entrou nesse mundo, vai sofrer. E por você ser cristão, às vezes você vai ter sofrimentos que você não teria se você não fosse cristão. E aí é onde a Bíblia fala que você tem que perseverar. E Mateus 24, lá, 13, diz, quem perseverar até o fim será salvo, né? Então, nessa ideia aqui do começo difícil aqui do povo de Israel, é isso, o povo de Deus na vida vai passar por dificuldades. Agora a questão é, nunca passaremos por elas sozinhos. Deus não prometeu que você não teria provas, mas ele promete estar com você em cada prova, né? Isso mesmo. Eu lembrei logo daquela música, né, famosa, Ninguém Explica Deus, né? Explicar Deus não é fácil.
Eu lido muito com jovens e eu vejo as dificuldades que eles têm, né, de explicar Deus na universidade pública, por exemplo. Explicar Deus, falar de Deus, que está em nome de Deus, é um grande desafio, é um grande desafio. Mas o que eu vejo, que no final, e nós vamos falar disso aqui hoje, né, o final, as pessoas que duvidam disso acabam se convencendo. No final, as pessoas que duvidam acabam se convencendo. Porque Deus, ele se revela. Ele vai se revelar, ok? Então, aqui até animando o nosso povo, né, dizer assim, olha, tenha paciência, tá? Deus vai se revelar. Sim. Como o pastor disse, o nome de Deus ele é muito pesado para que ele pudesse ser até ser citado e compreendido. Mas o ser humano vai acabar compreendendo. Não tem como não acreditar que existe um Deus. Isso é impossível. Olha, talvez a ideia decorra de uma visualização lógica humana. Por exemplo, Deus não é tudo? Deus não é poder? É o dono de todas as coisas, o que comanda, que governa todas as coisas? Então, às vezes a ideia de que você não vai ter problema por ser um cristão, porque você está agora sendo guiado por aquele que é tudo. Só que o que as pessoas não entendem é que o conflito, o grande conflito, ele afeta essa realidade. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. E nesse contexto, às vezes nos deparamos com uma aparente impotência divina por respeitar a sua decisão. Só que isso não significa que ele não esteja agindo. Só significa que Deus respeita esse contexto todo que vivemos e que, de fato, quem confia em Deus vai enfrentar tribulações, porque há um conflito estabelecido. Eu não posso me esquecer disso. Por mais que a vitória esteja sendo vislumbrada e que a alegria de estar com Ele seja certa, não significa que não haverão agruras ou muitos empecilhos, muitos obstáculos, né? Porque sempre vai haver o contraponto, porque Deus respeita o ser humano, mesmo sendo ele um pecador. E a última coisa que eu queria dizer é o seguinte: conhecer Deus não é simplesmente algo intelectual. Você não pode demonstrá-lo. Por mais que seja sábio nesse mundo, demonstrá-lo é difícil. Há um livro, Deus em Questão, onde o pensamento de Freud e o de C.S. Lewis, eles são contrapostos. E nesse livro, você vê a argumentação intelectual em face da apresentação relacional, experiencial. Então, conhecer Deus não é algo intelectual, é algo experiencial. Você não pode dizer como Deus é sem experimentá-lo. Aí sim, a influência de quem é Deus, seu pensamento vai exalar, como diz Paulo, como uma carta viva, andando por todos os locais. Então esse é o ponto aqui que Êxodo tenta ressaltar sobre Deus, né? A gente acabou entrando até na lição de domingo um pouco, que não tem importância. Isso que eu acho interessante, porque quando Moisés ele chega diante do faraó e fala assim, ó, o Senhor, o meu Deus, o Deus, faraó, ele era considerado como um Deus. Considerado também como se fosse um filho de um Deus. Mas peraí, como que você está falando de um Deus, sendo que eu sou o próprio Deus aqui, né? Sim. E eu acho interessante porque o Egito tendo o faraó como essa representação, Moisés ele começa a querer dar evidências que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E nós, às vezes, nos perdemos quando nós precisamos comprovar nossa fé diante dos dias de hoje, né? Vivemos, às vezes, de teorias e esquecemos de viver na prática. Como o senhor falou, Paulo diz que nós precisamos ser uma carta viva. Um cristão que decide viver ao lado de Cristo, nós vamos fazer um paralelo de domingo e segunda, já que a gente pode entrar, não quer dizer que a vida vai ser fácil. Quando você crê em Deus, as coisas não vão se tornar fáceis, mas vão se tornar possíveis. Porque Ele é o Deus do impossível. Quando eu aprendo a entender essa essência, a minha vida vai ser diferente. Eu vou entender que vai ser possível ser um melhor cristão, uma melhor pessoa, um melhor pai, um melhor filho. Eu vou entender que eu vou ser um melhor cidadão. E eu vou ter o que oferecer para as pessoas. As pessoas não vão ter o prazer de querer se esquecer de mim. Quando a gente entra nesse contexto, nós vemos ali apresentando Deus e esse começo difícil de Moisés. Como que a gente pode trazer isso para os nossos dias de hoje? Não é fácil apresentar Deus.
E a carreira, o começo de uma vida de um cristão nos dias de hoje também não é fácil. Como que a gente pode trazer isso para os dias de hoje, vocês acham? Eu vejo Deus lapidando, né, uma pedra bruta, que ficou bruta. Então Adão era uma pedra perfeita, e o tempo foi dando a nós, graças ao pecado, e nos transformando numa pedra bruta. E Deus vai lapidando o ser humano para que você possa ser de novo uma pedra preciosa, lindona, e você possa viver na glória, né? Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 5, de 3 a 5, eu acho muito bonito esses versos aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui Paulo nos dá uma escada e explica o porquê nós temos que começar a entender que a tribulação faz parte. Porque é preciso passar por esse crisol, precisa ser lapidado, purificado de um pecado que está dentro de nós, né? Um pecado, uma natureza pecaminosa. Olha, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Porque gloriando na tribulação você vai aprender a ter perseverança. E se você tiver perseverança, você tem experiência. Nada melhor do que conversar com alguém que tem experiência. Toda pessoa que tem experiência passou por muitas dificuldades. E a pessoa tem experiência. E se eu tenho uma experiência, o que vai mover a minha vida e a vida das pessoas que me olham, não é mais só a história de Moisés ou de Noé, vai ser a minha história. Então a história de Moisés, de Noé, de Enoque são histórias fantásticas. Mas o que muda corações é a sua história. Você tem experiência para contar. Agora vem o mais importante. Baseado na experiência, a gente adquire esperança. É o que diferencia, ok? Todo mundo sofre, todo mundo tem dificuldades, mas o que diferencia a gente é a esperança. Mas para que eu possa ter esperança, tudo começa com a perseverança. Tudo começa, com o sofrimento, com a tribulação. Então há uma escada, tribulação, que vai levar você a ter esperança. Gente que tem esperança é gente que passou por tribulação e venceu a tribulação. Quando falo venceu, não é que conseguiu o auge de conseguir, às vezes, o que você queria, não. Vencer a tribulação é você manter-se de pé diante de diversas dificuldades e turbulências e você não perder o seu foco principal, que no caso nosso aqui, obviamente, chegar no céu. É o contexto de Paulo, que ele fala Romanos 12, 12, né? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, Sim. perseverantes. E olha, E, pastor Leonardo, desculpa cortar aí, pode ir, pastor não, pode ir, Pareja. tá tranquilo. A lição da segunda ali tem um ponto que eu acho muito interessante. Moisés vem com a promessa de libertação. Deus me chamou, Deus me enviou para libertar, vai libertar. Enche o povo de expectativa. É agora. O que a gente esperava vai acontecer. Aí Moisés vai e o que o faraó faz? Pesa a mão sobre o povo. Quando Moisés pesa a mão sobre o povo, ou quando o faraó pesa a mão sobre o povo, olha, vocês estão com tempo ocioso, é por isso que vocês estão pedindo para saírem para adorar a Deus. Então agora é o seguinte, vocês não vão receber mais palha e vocês vão se virar aí para dar a mesma quantidade de tijolos. Não conseguiram e os capatazes lá, chicotearam o povo, os líderes de Israel que cuidavam dessas obras, dessa manutenção dos tijolos ali, né? O interessante é o seguinte, que quando eles foram castigados ali, eles vêm agora com descontentamento para Moisés e Arão, e a briga deles ali é feio, o descontentamento deles é feio ali com Moisés e Arão. E aqui nós percebemos uma coisa que corriqueiramente acontece na Bíblia. Quantas vezes para você fazer a vontade de Deus, você precisa lidar com dois exércitos? O exército inimigo e também o exército aliado. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi quando ele teve que encarar a desconfiança dos irmãos e de Saul, foi assim com Gideão quando teve que encarar os efraimitas, várias vezes. E na nossa vida também é assim. Quantas vezes para você conseguir realizar alguma coisa grande, você tem que encarar dois exércitos, o desafio e a desconfiança de quem está perto de você, né? Então perceba que Moisés teve que trabalhar isso ali, de apaziguar o exército aliado para depois conseguir enfrentar o exército inimigo. Então, aproveitando aí a tua fala, pastor, tanto a lição de domingo quanto a lição de segunda, elas têm uma conexão. Que, na minha ótica, ela é apresentada pela realidade humana, da negação de Deus. Então, o Egito é a expressão da negação da divindade plena que é Deus, enquanto abraçou outros tipos de realidades de
de deidades que, na verdade, não eram deidades. Mas eles tinham um contraponto, né? Vamos dizer assim, a expressão negativa, ou aquilo que iria contra o que Deus estava querendo realizar. E isso na história é visto também de forma muito veemente com a Revolução Francesa, onde a negação de Deus foi o ponto inicial para tudo que nós estamos experimentando hoje, inclusive. Aí você fez aquela pergunta, como é que a gente pode aplicar isso para hoje? Então vem um ponto que um começo difícil de Israel tinha obstáculos, dificuldades, problemas, dor, opressão, morte. Todo o contraponto do que Deus oferece. O que Deus oferecia? Uma terra prometida, onde anda leite e mel, onde teriam estabilidade, onde teriam bênçãos. Então, a realidade do mundo do pecado com a realidade da direção e guia de Deus. Então, quando Deus é esquecido, toda essa promessa se perde. Então, o que a gente enfrenta hoje como igreja adventista ou como cristãos no mundo de hoje? É uma afronta direta a Deus, uma negação completa. Pode olhar, por exemplo, nas redes sociais, na mídia, escrita, qualquer coisa que você possa observar na vivência do mundo hoje, Deus é tirado da equação. E qual é o resultado disso? Um conflito terrível. A gente está vendo os conflitos pelo mundo. Mas a questão é que, e nós, cristãos? Como que nós estamos enxergando tudo isso? Então, por isso que essa lição é fantástica, porque ela traz para nós a elucidação de que o que estamos vivendo hoje, um dia já foi experimentado pelo povo de Deus, lá no Egito. Então, hoje a realidade para nós nós vamos lutando de fato contra uma negação muito forte de quem é Deus. Por isso que às vezes você vê um jovem com tanta dificuldade, como o Delfino acabou de mencionar, em crer em Deus, ou explicar Deus, entendê-lo. Porque a negação é tão veemente que nós estamos perguntando o que Cristo talvez, se a gente pegasse as palavras dele, se ele tivesse aqui, ele diria: achará, pois, fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Então é um contexto muito real para nós. Nossa lida como líderes, como pessoas, como seres humanos, como cristãos, hoje é enfrentar essa negação. Eu lembro, desculpa, pastor, eu lembro que no início do ano agora nós vamos fazer uma missão no Panamá. Um desafio enorme. A nossa ideia era acessar um povo que fica em Darién. Depois pesquisa sobre Darién, é um negócio absurdo. Então tem um espaço entre Colômbia e Panamá que quem manda é as Farc, como se fosse a faixa de Gaza, sabe? E tem esse pedaço ali, entre os dois países, que é um negócio bem complicado o acesso, bem complicado. E o Panamá, por si só, eles têm dificuldades com relação a remédios, medicamentos. Lá não tem esse negócio. Pouca coisa se tem no Panamá de remédios. Não é um país paupérrimo, ok? Tem o canal do Panamá, que dá o dinheiro para o Panamá e tal, mas não tem remédio. Eles curam com mastruz com leite. Até o dia de hoje. Pode um negócio desse? E aí a proposta, obviamente, é levar médicos, dentistas, que foi o que nós fizemos, né? É uma missão humanitária e missionária. E ficamos ali próximo de Darién, né? Então nós conversamos ali, acertou-se e tal. E eu me lembro que quando nós chegamos na cidade de Panamá, né? Nós descemos ali 38 missionários, né? Era tanto remédio que a gente levou, que dentro das nossas bolsas de costas, remédio, mas foi remédio demais da conta. E quando nós chegamos lá, rapaz, e aí o pessoal ali começou a ver aquele monte de remédio passando, né? Apitou, chegou um monte de polícia federal, foi uma loucura, e aí chamou ali o secretário de saúde do país, foi uma loucura aquele negócio, a gente ficou ali umas 2 horas. E alguém falou assim: rapaz, está começando ruim. A nossa missão de quase um mês, começando desse jeito, alguém disse. Eu logo lembrei aqui da história de Arão e Moisés. Logo lembrei. Começou ruim. Até que, olha só que interessante, a ministra lá, uma mulher famosa, que eu esqueci o nome dela agora. Eu sei que ela era chefe, quem que barrou tudo foi o diretor de saúde lá, uma coisa assim. E tinha tipo a ministra, né? E ela ligou e falou assim: libere esses cabras aí que eles são adventistas. E eu conheço o trabalho que eles fazem. Eles querem colocar uma adra que explicou tudo direitinho. E daqui a pouco, aquela polícia, depois de 2 horas imagina o sofrimento. Fossem deportados e gritavam. Aquele povo é bravo demais, rapaz. Um povo bravo, né? Que mulheres com a gente, a mulher começa a chorar logo, né? Já começa a chorar, aquele desespero. E falou: olha, inclusive escolte eles até onde eles quiserem ir. E chegando lá, eu quero que a polícia cuide deles lá onde eles estiverem.
E assim foi. Então o início foi bem complicado. E o final do projeto foram 50 batismos na região que tinha 14 adventistas. Amém. E assim, foi uma grande bênção, né? Então assim, o início normalmente ele é complicado, especialmente quando se fala de Deus. As pessoas não conseguem entender como é que 38 malucos deixam sua família, suas férias, todo mundo pagando do bolso para estar em um lugar para ajudar pessoas que você não conhece. E aonde que a gente entra no contexto da lição, né? Eu divino, você vê esse contexto do começo difícil. Moisés, ele quase foi amaldiçoado pelo povo ali, que quanto mais ele ia no faraó, mais o faraó castigava o povo. E aonde que nós entramos na lição, assim, o povo estava derramando do coração um sofrimento ali, né? E Moisés vendo tudo isso. Não é errado você mostrar para Deus o que você está sentindo. O problema é você viver em torno disso. Viver uma vida reclamando. Você falar da condição em que você está é um sentido. Agora, você viver em torno disso é outra situação. Como que nós podemos trabalhar a resposta de Deus? Porque quando Moisés foi falar com Deus, Deus olhou para ele assim, agora o faraó vai ver o que eu vou fazer com ele agora. Deixa comigo agora, que você vai ver o que aconteceu. Eu fico imaginando Moisés olhando como se fosse mais ou menos Jonas, né? Vou subir em cima do negócio, eu vou ver o chicote estralar lá embaixo, morrer todo. Não foi também assim. O que eu posso tirar de lição? Porque, às vezes, o agir de Deus, porque Moisés pode ter pensado, não, Deus pode fazer isso, isso e aquilo outro, mas, na verdade, Deus agiu de outra forma. Como que a gente pode colocar isso na vida? Tem uma diversidade de análises aqui, né? Na verdade, são vários pontos a serem observados, mas talvez o principal que eu poderia salientar é que quando ocorre um freio, um impasse, um obstáculo que está fora da nossa realidade, isso nos leva a um questionamento. Moisés voltou-se para Deus e disse assim, mas Senhor, o Senhor não disse que ia ser feito? O Senhor não falou, agora nem o povo quer me ouvir, nem o nosso povo. Então, a queixa de Moisés não é porque Moisés não compreendesse quem Deus era. Mas o que Moisés estava conversando é, Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu sei a sua capacidade, eu sei a realidade da sua divindade. Então, como resolver isso aí? Então, agora, Deus é exposto de forma mais clara. Por exemplo, quando ele responde Moisés, ele responde em 4 pontos de realização. O primeiro deles eu vou tirá-los. Ok? Eu vou livrá-los é o segundo. O terceiro, eu vou resgatar vocês com o braço estendido. E o quarto, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Essa questão aqui é incrível. Toda vez que eu penso sobre a ação divina, eu fico tentando dizer, como é que eu vou poder conseguir expressar isso em palavras, né? Mas eu vou tentar resumir da seguinte forma. Para mim, salvação é uma questão muito fácil de falar. O problema é viver, né? É uma ação divina com reações humanas. Então, por exemplo, aqueles 10 leprosos, quando viram Jesus de longe, vendo o que ele estava fazendo, curando as pessoas, eles disseram assim, mestre. Quando eles usam esse termo, que significa aquele que tem tudo debaixo de seus pés, é uma expressão da percepção que eles tinham de quem Jesus era, na verdade. Não só um ser humano comum, mas o Messias encarnado. E aí, como resultado disso, Cristo fala, age, tá assim, eu quero que vocês sejam limpos, vão lá se limpar, vão lá no sacerdote. Eles creem na palavra de Cristo, são estabelecidos com cura, mas só um volta para agradecer. E o que isso me mostra? É que o relacionamento só pode ser estabelecido com Deus quando o ser humano entende quem ele é, está disposto a obedecer a sua palavra e tem um relacionamento de gratidão. Aí a salvação se estabelece. Então a ação divina é para promover uma percepção do que Deus é capaz, de quem ele é. Então quando o bloqueio ocorre e Moisés fica desesperado e começa a questionar, é o momento em que Deus vai mostrar tudo o que ele é capaz. Então a salvação não é uma ação humana, mas é uma ação divina. O que a gente se envolve nesse processo é a reação. Como que você vai reagir ao que você vê? Ao que você percebe de Deus? Quando você se ajoelha na sua casa, pega a Bíblia e lê, você consegue ver Deus visitando a sua casa?
quando você come o alimento, você consegue ver que isso veio das mãos de Deus? Quando você veste, quando você tem um teto, será que nós estamos percebendo essa realidade divina hoje, na nossa vida, na nossa casa? Quando os impasses aparecem, nós questionamos. Mas esse questionamento redunda na ação divina, como foi no caso de Moisés? Então, são aspectos a serem questionados e perguntados. O eu divino só é percebido quando Deus encontra espaço para ação, para agir. E vale destacar aqui, pastor Pareja, continuando a sua fala ali, perceba que Moisés, ele no seu descontentamento, ele corre para Deus. E com indagações. Senhor, por que que o Senhor está afligindo o povo? Por que que o Senhor me enviou? O Senhor enviou com promessa de libertação, mas o povo está sofrendo mais ainda. E qual foi a pedagogia de Deus com Moisés? É a pedagogia que ele usa. Muitas vezes na Bíblia Deus fala, considerai o passado, lembrai-vos do passado. Deus faz o que com Moisés? Moisés, vamos para a promessa. Para nós não perdermos a esperança, Deus nos chama para ver a promessa. E qual foi a promessa? Aí aqui tem 5 pontos, aqui está dividida a promessa em 5 pontos. Eu sou o Senhor. Já falamos bastante disso, né? Sim. Apareci a Abraão, Isaac e Jacó. Estabeleci a minha aliança com eles. Prometi dar-lhes a terra de Canaã. Ouvi os gemidos de Israel. Me lembrei da minha aliança de dar a terra prometida a vocês. Então, como que Deus cura esse descontentamento de Moisés? Moisés, tem uma promessa. E as minhas promessas não caem por terra. Eu prometi, eu vou cumprir. Então, ele dirige os olhos de Moisés para o passado, para a promessa, para que agora tenha esperança. Aí eu me lembro daquela frase bem famosa de Ellen White, né? Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que Deus nos guiou no passado. Então, se nós, nos relembrarmos de como Deus foi tão bondoso ao nos trazer até aqui, podemos confiar que Ele vai continuar nos conduzindo muito bem até o futuro. É por isso que é bom estudar a lição, né? Você vai lembrar tudo que Ele prometeu e fez, agora, amiga, só caminhar, né? É isso mesmo. Esse é o ponto. A lição, ela traz algo assim muito importante para nós, principalmente na parte de quarta-feira. Nós vamos fazer um ensejo final entre quarta e quinta. Vocês podem já fazer um remate. Deus olha para Moisés e fala assim, ó, você vai lá falar com o homem. Aí começa agora o ser humano colocar limitações, coisa que não havia aparecido antes. Agora Moisés começa a virar gago. Ó, senhor, eu sou pesado de boca, não sei falar bem. Não, tá bom, Arão vai contigo, ele fala. Minha roupa tá molhada, não vou na igreja. Né, Lembra você- disso lá atrás? O cabelo tá molhado, não vai dar. Você entendeu? Tem muita coisa. Então é assim, eu tô sem gravata, né? Às vezes eu as vou. pessoas usam Eu algumas não tenho terno. Nós arrumamos pretextos para não fazer a vontade de Deus. E a lição de quinta, ela fala Deus dando uma ordem para Moisés, fala assim: você vai e eu vou te mostrar como você vai convencer Faraó agora. Eu vejo assim, pastor, eu vejo Deus agindo na vida do ser humano quando ele não tem mais recursos. Martin Luther King dizia assim, se você não pode andar, se você não pode correr, você ande. Se você não pode andar, você rasteje. Se não puder rastejar, bole. Deus só vai te pegar no colo quando você não puder mais carregar. Se você não puder mais andar, nem fazer nada. Então eu vejo aqui o seguinte, Deus pedindo ao ser humano sempre um movimento. E mais para frente a gente vê Moisés abrindo o Mar Vermelho, que é outra lição, e ele tem que entrar um pouquinho no mar. Tem que existir um movimento da parte do ser humano, entendeu? É claro, aqui ó, tudo quando se trata de salvação vem de Deus, ponto, acabou. Mas Deus quer um movimento da sua parte. Eu vejo a multiplicação dos pães e peixes, Jesus sabia o que ia fazer, e perguntou, gente, o que a gente ia fazer aqui, né, para alimentar essa multidão toda? Aí Tiago olha para o lado e fala, tem uma criança aqui com 2 pães e 5 peixes aqui. Ou seja, ele quer um movimento, entendeu, da sua parte, para ele fazer um milagre na sua vida. E Moisés, então, aqui, dentro já da situação, ele percebeu que ele tinha muitas limitações. Ele percebeu que ele tinha, apesar do medo que ele estava sentindo, obviamente, que qualquer um teria muito medo de voltar lá por N motivos, no caso dele, porque matou um egípcio, e realmente ele tinha problemas com o Egito, ele tinha dificuldade. Mas assim, quando a gente não pode mais lutar, Deus vai colocando ajudas. E ele é a própria ajuda. Eu vejo Deus assim. Eu vejo, quando se fala aqui, especialmente do Êxodo, eu vejo Deus sempre implorando e pedindo para o povo criar um movimento. Começando por Moisés. Muito bem, pastor William.
Pode fazer um ensejo aí de quarta e quinta. É essa questão, assim, né? Sabe, nós às vezes nos sentimos, como diz a lição aqui, ó, deprimidos, desapontados, insatisfeitos, e às vezes chegamos até a nos sentir abandonados por Deus. Mas aí Deus ele faz um movimento para você se sentir acolhido, para você se sentir amado, para você se sentir motivado, né? E ele é como se Deus completasse aquilo que precisa para você fazer a obra dele, né? Nesse caso aqui era Arão. O Arão fala bem. Então você vai, fala com Arão e Arão fala para Faraó, né? E você percebe que no decorrer do tempo, Moisés já começa a não mais procurar mais Arão. Ou seja, Moisés venceu aquele medo, venceu aquela dificuldade. E agora Moisés, depois de algum tempo ali, é Moisés mesmo que fala. Moisés fala com o povo. Ou seja, criou a confiança, né? Então esse é o Deus que nós servimos. Ele vai nos pegar na nossa limitação, ele vai nos treinar, nos capacitar e ele vai nos preparar para fazer aquilo que ele tem para nós fazermos. Muito bem. Bom, eu vou me concentrar na quinta, tá? Porque eu vi que vocês falaram bem sobre a quarta. Tem um aspecto assim que para mim faz as conexões, né? Com relação a tudo que a gente já falou sobre essa lição de Êxodo, que é nessa parte de Moisés está com frustração, está com dificuldades com o seu povo e o próprio povo também. Isso tudo foi muito bem mencionado. Mas como que Moisés iria realizar a sua missão? Então aqui está o ponto. Tudo depende de como você vê Deus. Você vai reagir a esse poder que você enxerga dele. Então agora vem a parte humana, onde a gente se envolve nas realizações. E aqui eu me lembro de Jesus lendo Isaías 61, 1 e 2, lá em Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19, mencionado o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, libertar o cativo, e aí a gente conhece, né, a descrição. Então o poder que Jesus recebe, encarnado, tem destinatários. Quem são? Os pobres, os fracos, os prisioneiros, os oprimidos, para trazer libertação. Então, qual é a questão de Moisés em relação a Faraó e Deus? Quando o questionamento surge e é do empecilho que vai sair a bênção, é do problema que vai aparecer a solução. O trabalho de Deus é este, é levar o ser humano a enxergá-lo. Então, nesse momento, Deus o empodera. Ele diz: eu vou guiar você. Vai lá, seu irmão vai falar para você. Vai lá que você vai fazer isso. Vai lá que você vai realizar tal coisa. Então, Deus o empoderou para a missão. Para realizar o que ele precisava realizar. Tudo que nós podemos realizar vem dele. Vem do poder que o Espírito dá ao ser humano. Então, o primeiro passo é não confiar em si mesmo. É enxergar o poder de Deus e como ele vai fluir. Então, quando Deus diz que iria realizar, agir por, então, ele falou assim: olha, o faraó vai saber quem eu sou. O povo egípcio vai saber quem eu sou. Foi dito isso, é dito na lição. O texto bíblico diz isso. Então, aqui, qual é o propósito de Deus com toda essa questão, com a permissão de que o troço se apertasse, assim, arrochasse mesmo, que eles ficassem em aperto? Era que no meio do caos Deus fosse glorificado. E próprio Jesus disse, em face da morte, João 17, eu vou te glorificar, Pai. Então eu peço que o Senhor me glorifique. Porque ele iria morrer. Então, a glória, ela está mesmo em face do caos e da dor. Mas Deus vai trabalhar de tal forma que isso vai ser revelado. E esse é o grande propósito de Deus nesse conflito. É revelar quem ele é. É mostrar ao ser humano quem é, que governo que é esse, que proposta é essa. Então, quando os israelitas viram Deus trabalhar através daquela situação mais apertada possível que podia chegar, então eles viram o Deus que eles tinham para guiá-los. E aí, suas ações, suas reações, o seu canto, a sua postura alegre, de felicidade quando o livramento aparece, é a expressão da glória de Deus. E isso é uma coisa linda, né? Posso contar a última história? Pra gente Pode, terminar? pra gente terminar. Nessa viagem que fomos para o Panamá, eu lembro que tinha um casal. Eu fui por último. Normalmente eu vou por último para poder documentação de ONG, mandar a Bíblia, mandar
alimenta, etc e tal. Eu fiquei por último. Aí minha passagem é sempre diferente das demais, eu vou em outro voo. E aí, ok, a gente reúne juntos ali em Guarulhos, toda a galera, mas eu fico por último. Mas aí mudou a minha passagem e eu fui pertinho da galera toda, 1 hora antes. Um casal que de Rondônia, eles compraram as passagens, a gente faz isso durante um ano, né? A gente programa toda a missão durante um ano. E aí eles compraram tudo e tal, e no meio do caminho eles perderam tudo, choveu, a casa rachou, muita tragédia aconteceu na vida desse casal. E eles não tinham condições de ir. Mas ainda assim eles foram, mesmo assim. E chegando lá, o voo deles, que seria 1 hora antes do meu, junto com todo mundo, o voo teve overbook. E aí, obrigaram eles a ir no meu voo. Um voo antes do deles, né? Na Copa, nós iríamos fazer uma escala na Colômbia e tal. Pelo fato de ter feito isso, deram a cada um deles $500. Ao esposo e a esposa. Milão. $1.000, né? Para quem estava sem nada. E ninguém sabia disso. Eles sabiam disso. Ninguém sabia. E quando aconteceu isso, eles choravam assim, estavam chorando do meu lado. Eu não entendi nada. Eles começaram a contar a história. Juvenal, nós estamos aqui sem $1. Nós estamos aqui pela fé. E Deus hoje nos deu $1.000. Nossa. Ok? E assim foi muito... Eu fiquei impressionado com aquilo. E é onde que eu entro na parte final, a lição, não da lição, mas um pensamento que uma vez eu ouvi, né? Na vida de um cristão, o sofrimento nunca é um ponto final, é só uma vírgula. Bonito. Porque, não é? É a base para nós entendermos. Nós vamos sofrer, vírgula, vai passar. E vai dar tudo certo no final. Sim. Meus queridos, muito obrigado por vocês. Chegamos ao fim de mais uma lição. Deus seja louvado pela tua vida, pelo teu coração. E eu tenho certeza que no final de tudo isso o nome de nosso Deus vai ser exaltado. Vamos terminar com uma oração? Pastor William, pode orar para nós? Oremos. Eterno Deus, nosso amoroso Pai, nós te agradecemos por esta lição. Amém, Senhor. E pedimos, ó Pai, que mesmo em meio às dificuldades e às lutas da vida, que possamos confiar em Ti, que o Senhor está no controle de tudo. Amém. Abençoe a nós, abençoe a todos que nos assistem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Deus seja louvado pela tua vida, porque você está aqui conosco. Divulgue o nosso podcast. Fale para as pessoas a respeito sobre essa mensagem que estamos pregando, porque Jesus, ele precisa voltar. Amém. Que Deus te abençoe, ele te ilumine, te dê uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Gente...